Foi nomeado quadro para Ministro dos Recursos Minerais e Energia. É uma mulher a conhecer ao longo deste jornal. A empresa Eletricidade de Moçambique veio ao público ontem confirmar, desde dezembro do ano passado, não transferia o valor para o Conselho Municipal da Beira a respeito das cobranças de taxa de lixo, de acordo com um acordo firmado entre a empresa e o município há mais de uma década. Tivemos sim um mal-entendido em que, tanto durante 8 meses, o município da Beira não viu o dinheiro referente, tanto às taxas de limpeza. Foi desta maneira que iniciou a conferência de imprensa convocada pela empresa Eletricidade de Moçambique na manhã desta segunda-feira na cidade da Beira, que tinha em vista clarificar a polêmica em torno das taxas de lixo que esta empresa deveria ter depositado nas contas de idilidade. Refira-se que na semana passada, durante a terceira sessão extraordinária da Assembleia Municipal da Beira, as bancadas da Frelimo e do MDM, para além de terem proporcionado estas cenas tristes, agrediram-se verbalmente porque o município afirmava que não recebia os valores em causa, fato contrariado pela Frelimo, que até apresentou supostas provas documentais. A EDM clarifica. Centralmente, a nossa direção financeira recebeu vários números de contas. E ao fazer, portanto, a centralização e a digitação destes números de contas, erradamente, portanto, atribuiu ao município de Beira uma conta que não era do município de Beira. O termo certo é alguma negligência a nível da nossa direção financeira e este assunto, de facto, só é resolvido quando acontece este barulho todo. A EDM negou, entretanto, que tenha fornecido provas documentais à bancada da Frelimo na Assembleia Municipal da Beira sobre as supostas transferências. Não, a EDM não forneceu provas, porque estamos a dizer que o município da Beira não recebeu dinheiro. Então, quais são as provas que a gente forneceu? Estou a dizer que a EDM não passou informação para o Partido Frelimo, pelo menos de forma oficial. Portanto, não há nenhum ofício que enviou algum documento ao partido. A EDM garantiu, por outro lado, que investigações a nível da instituição já estão em curso com vista a recuperar os valores depositados na suposta conta do município da Beira, estimado em cerca de 13 milhões de meticais, e garantiu, por outro lado, que as mesmas serão tornadas públicas e que haverá responsabilização. Estamos agora a ler um comunicado enviado à nossa redação da Presidência da República acerca da nomeação do novo Ministro dos Recursos Minerais e Energia. O Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, no uso das suas competências que lhe são conferidas na linha A do número 2 do artigo 160 da Constituição da República, nomeou através do despacho presidencial Letícia Deusina da Silva Clemens para o cargo de Ministro dos Recursos Minerais e Energia. Até a sua nomeação, Letícia da Silva Clemens desempenhava funções de Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Milênio BIM e de Presidente da Associação das Mulheres Empresárias e Empreendedoras Moçambicanas. Na Zambésia, transportadores semicoletivos de passageiros bloquearam amanhã de hoje a N10, a única estrada que dá acesso à cidade de Quelimane. Em causa está a subida de custo de vida e em destaque para os combustíveis. Estes dizem que a atividade não está a compensar os custos atuais. Foi uma situação que criou constrangimentos para cidadãos que pretendiam sair e entrar em Quelimane através das suas viaturas. A Estrada Nacional número 10 ficou bloqueada pouco mais de 2 horas. Funcionários atrasaram o serviço, mas que habitualmente vão a Machamba também ficaram prejudicadas. Desde manhã a pessoa está a sofrer na estrada, não é assim. Não negamos para aumentar, mas deviam entrar entre motoristas e falarem. Nós estamos prontos a fazer aquilo que vão falar, primeiro vamos aceitar agora desde manhã. Até essa hora, estamos a andar, parece que é guerra. Quando nós chegamos aqui, encontramos todos que estão em greve, motoristas estão em greve. Nós vamos a Machamba Quelimane, tá, para nós todos também Quilimarmos, por que é que vão fazer greve? Esse aumento de preço para o quê? De Quelimane a cerâmica 15, meticais 20, não é possível. Não é possível isso, nós vamos também Quelimane para nós comermos. Eles, em vez de fazerem greve lá de comida, vão fazer greve de combustível. Os automobilistas dizem que o facto deve-se à subida galopante do custo de vida e dos preços dos combustíveis. De subidas de preço, porque o combustível está muito caro. Por exemplo, eu que faço rota de Morumbala a Quelimane, são 200 meticais para eu conseguir fazer uma ida e volta. São 3.000 meticais, então não compensa o valor que eu faço mais ou menos. Subida dos produtos alimentares, as peças
diferenças sobressalentes, tudo subiu. O combustível subiu e praticamente nós transportadores não ganhamos nada. Trabalhamos, no final do dia não vimos o dinheiro. Tudo está caro, não há como. Mas nesta altura o trânsito já começou a fluir, tal como se pode ver aqui, os carros já começam a seguir em direção a Climane e há também viaturas que saem de Climane para, portanto, Nicoadala, entre outros pontos da província. Com imagens de São Paulo, Jorge Marcos, STV, Climane. E o governo da Zambésia e a direção da Associação dos Transportadores estiveram reunidos na tarde de hoje para discutir a proposta de reajustamento das tarifas de transporte. O encontro não produziu resultados que satisfaçam os transportadores. O diretor provincial dos Transportes e Comunicações da Zambésia considera que os transportadores que saíram à rua esta segunda-feira para desencadear greve na sequência da alta dos preços dos combustíveis são indisciplinados. Pode ser de um grupo de transportadores indisciplinados, não é? Porque nós estamos em estreita ligação, contato sempre com os transportadores todos os dias e eles fazem parte da equipa da fiscalização, portanto, multissetorial. Estamos a falar na fiscalização conjunta, eles fazem parte. Então, significa que pode ser um grupo de transportadores que entenderam que tinham que fazer aquele desacato. Todavia, a Associação dos Transportadores da Zambésia e a Direção Provincial dos Transportes e Comunicações sentaram à mesma mesa para avaliar a situação. Nós dissemos que tragam uma proposta, não é? Dessa proposta, vocês têm Conselho Empresarial da Zambésia, tem o CTA, tem a FEMATO, vão avaliar e tragam uma proposta ao governo e o governo, por sua vez, e depois vai divulgar na devida altura, porque nós sabemos o papel que eles estão a fazer para o bem servir a população. Temos ainda por discutirmos, porque não chegamos a ter o fecho, porque ainda há matrizes para trabalhar neste processo. E daqui para frente vamos da Zambésia. Os transportadores levaram à mesa a proposta da subida de tarifas por forma a compensar os gastos feitos na compra de combustíveis. Neste sentido, o encontro não produziu efeitos desejados para os transportadores. A polícia na cidade de Maputo diz que o empresário Farouk Ayob, que foi baleado na manhã do último sábado, contraiu ferimentos graves em razão dos tiros que o atingiram. Entretanto, garante que a vítima está viva e a receber cuidados médicos. 72 horas depois do baleamento do empresário Farouk Ayob na Avenida do Zimbábue, a polícia reagiu ao caso. De acordo com as autoridades, a vítima contraiu ferimentos graves. Contrariamente ao que as testemunhas disseram, a polícia avança ter encontrado apenas 3 invólucros e não 7. O mesmo foi perpetrado por indivíduos não identificados que, recorrendo a uma arma de fogo, alvejaram um cidadão de 52 anos de idade, tendo este contraído ferimentos graves e de imediato foi evacuado, portanto, a uma unidade sanitária, onde recebeu tratamentos e até as últimas informações que a polícia tem, a vítima continuava, portanto, de baixa nesse hospital a recuperar, portanto, desses ferimentos graves. Foram 3 tiros, aliás, no local de facto foram retirados 3 invólucros e as partes, portanto, foi na parte do abdômen e num dos membros inferiores. A polícia voltou a prometer que irá encontrar os responsáveis pela morte de Jeremias Pondeca e já agora do baleamento do empresário Farouk Ayob. Leva o tempo que for necessário. Parece que estamos a repetir sempre isso. A polícia vai esclarecer este caso e está a evitar todos os esforços que estão, portanto, ao alcance dos agentes que estão no terreno, a ajudar no mesmo sentido de esclarecer este caso e trazer os autores, não só do caso que acabou retirando a vida ao senhor Jeremias Pondeca, como este que acabou, portanto, ou seja, como este que os autores, portanto, acabaram ferindo gravemente este cidadão de 62 anos de idade. Na semana de 10 a 16 deste mês, a polícia deteve 17 indivíduos por furtos e desmantelou 2 quadrilhas. Postas por 7 elementos que se dedicavam à venda e consumo de estupefacientes nos bairros de Machaquene
e Mafalala. E na posse, portanto, desses 7 elementos componentes das 2 quadrilhas, foram apreendidos 5 kg de cannabis sativa, 117 gramas de cocaína e 358 meticais. Destacamos ainda a recuperação e entrega aos legítimos proprietários de 6 viaturas que haviam sido subtraídas em momentos anteriores. Ainda na última semana, a polícia registrou 3 acidentes de viação que resultaram na morte de 3 pessoas, 8 feridos graves e 3 feridos ligeiros. Anabela Chambuca foi hoje empossada diretora de gabinete da esposa do Presidente da República. Até a data da sua nomeação, desempenhava as funções de Presidente da Bolsa de Valores de Moçambique. Anabela Chambuca é quem se segue na direção do gabinete da esposa do Presidente da República, um órgão subordinado à presidência. A antiga presidente da Bolsa de Valores de Moçambique prometeu dar o seu melhor nas novas funções que lhe foram confiadas. Servir fielmente o Estado e a pátria moçambicana e dedicar todas as minhas energias ao serviço do povo moçambicano no exercício das funções de diretor do gabinete da esposa do Presidente da República. Na ocasião, Filipe Nunes disse que a escolha de Anabela Chambuca deveu-se à sua competência. O Presidente da República espera que a nova diretora melhore a imagem do gabinete e dê mais dinamismo às ações sociais do órgão. As várias áreas que passará a coordenar merece destaque a área dos projetos e programas sociais. Uma das missões mais nobres do gabinete da esposa do Presidente da República é apoiar iniciativas de caráter social dirigidas às classes mais vulneráveis, como sejam as crianças órfãos, os desamparados, os idosos, as mulheres vítimas de violência. Para além destes grupos, também merece atenção do gabinete às nossas meninas e raparigas, muitas das quais se tornam mais antes de terminarem o nível da educação obrigatória. A cerimônia contou com a presença de membros do governo e da Presidência da República. Moçambique pode ser punido por não cumprir as metas internacionais de combate à caça furtiva. A punição consiste na suspensão de membro da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Ameaçadas de Extinção. A ameaça de suspensão já era levantada, mas agravou-se depois que este mês as autoridades do Vietnã apreenderam na cidade portuária de Ho Chi Minh cerca de meia tonelada de marfim escondida em um carregamento de madeira proveniente de Moçambique. Ao fato, juntou-se o fato do país ser conhecido como um corredor de comércio internacional de espécies de fauna e flora. Moçambique e Vietnã são 2 países cujas ações conducentes à conservação da fauna e mesmo da flora não têm sido, digamos assim, bastante sucedidas. Então, são 2 países que, por via disso mesmo, têm sido alvos de duras críticas por parte da CITES. 2 países têm sido alvos de ameaças de sanções. Por quê? Porque estes países têm que fazer mais. Para reforçar o combate à caça furtiva e comércio de espécies ameaçadas de extinção, 29 magistrados do Ministério Público começaram a ser capacitados esta segunda-feira em matérias de procedimentos criminais. O objetivo é que os responsáveis pela implementação da lei estejam melhor preparados para o efeito. Um país que consegue tomar conta da sua fauna de forma eficaz é um país que prova que está organizado. É um país que prova que nesse país há ordem. Porque nós seremos capazes de impedir que as nossas fronteiras sejam vulneráveis à entrada de equipes criminosas. A formação sobre a Lei de Conservação e Procedimentos Criminais para o Combate à Caça Furtiva vai durar 2 semanas e termina 31 de outubro. A empresa Aeroportos de Moçambique acolhe a partir de hoje a 25ª Assembleia Geral e Exposição de Produtos e Serviços das Empresas Africanas de Aviação Civil. Com efeito, pretende-se melhorar a competitividade e volume de negócios das companhias aéreas e aeroportos africanos. Esta segunda-feira, primeiro dos 9 dias do encontro, os participantes dividiram-se em grupos e realizam reuniões técnicas não abertas à imprensa. Nos próximos dias,
abre a exposição denominada Airport Council International, considerada como o maior evento dos aeroportos de África, onde irão participar os presidentes e altos dirigentes dos aeroportos dos 5 continentes. A feira africana é vista como uma oportunidade de negócios, numa altura em que a empresa Aeroportos de Moçambique registra uma queda acentuada na faturação, tendo anunciado, recentemente, prejuízos em mais de 300% em 2015, determinados em grande medida pela derrapagem do metical em relação ao dólar. Vão participar diferentes companhias aéreas, entre elas a Air Mauritius, Ethiopia Airline, South Africa Airline e Turkish Airline e outras, sendo por isso uma grande oportunidade de negócio. Espera-se no global cerca de 450 convidados, que incluem os presidentes e altos dirigentes de diversas instituições ligadas ao ramo de aviação civil e de diferentes organizações privadas, públicas e estatais. A Assembleia, que se realiza sob o lema Conectividade Aérea, o papel dos aeroportos, tem como objetivo analisar aspectos comuns aos aeroportos africanos, nomeadamente a economia e ambiente, segurança e conforto e recursos humanos. Do encontro, deverão nascer soluções práticas para melhorar futuras decisões a nível internacional. O município de Maputo quer transformar a Baixa da cidade de Maputo numa zona residencial. O plano apresentado hoje na Conferência Internacional de Investimentos em Turismo prevê também o reaproveitamento de edifícios antigos. Foi nesta conferência que juntou em Maputo esta segunda-feira vários países e investidores internacionais que o município de Maputo apresentou as oportunidades de investimentos na capital do país. Entre os projetos partilhados destacam-se o de transformação da Baixa da capital do país numa zona residencial e o plano de desenvolvimento do distrito municipal da Catembe. Existe a componente cultural, que é a valorização dos edifícios antigos. Pode-se transformar em museus, pode-se transformar em restaurantes, e até mesmo serviços, escritórios, etc. E o plano de desenvolvimento da Catembe está aprovado, está ratificado. A única coisa que faltava era a aprovação do gabinete que vai fazer a gestão deste processo. E felizmente, a coisa de mais ou menos 2-3 semanas, a Assembleia Municipal aprovou a constituição do gabinete. Portanto, em termos práticos, este gabinete já está operacional e, portanto, já arrancou o processo. Já existem pessoas que estão lá e neste momento, as pessoas já podem ir ter com o gestor, sobretudo os investidores. Bilhões de chegadas internacionais, ou seja, Silva Dunduro foi quem abriu a Conferência Internacional de Investimentos em Turismo na qualidade de Ministro da Cultura e Turismo. Disse no seu discurso que é preciso explorar ao máximo as oportunidades de turismo que Moçambique oferece. Este cometimento sustenta-se no fato de o turismo, conforme os dados da Organização Mundial do Turismo, ser o que detém 9% do PIB mundial e 1 em cada 11 postos de emprego do mundo relaciona-se com esta atividade. Representa 1,5 trilhões de dólares americanos em exportações anualmente e movimenta cerca de 1,1 bilhões de chegadas internacionais. Ou seja, o turismo é a principal engrenagem para a deslocação de pessoas. A Conferência Internacional de Investimentos em Turismo está inserida na Feira Internacional do Turismo, denominada Descubra Moçambique, que visa promover a atividade turística no país. Lembre-se que em 2015 o setor do turismo contribuiu em 193 milhões de dólares para a economia nacional. Há muitas empresas a violar os direitos humanos dos trabalhadores, das comunidades e dos consumidores no país. A conclusão é de um relatório sobre negócios e direitos humanos lançado hoje em Maputo. O Ministro da Justiça reconhece o problema e diz que em breve será criado um Fórum Nacional para tratar a matéria. Intitulado Relatório Nacional sobre Negócios e Direitos Humanos, o documento foi elaborado segundo 3 princípios orientadores definidos pelas nações, onde o Estado tem o dever de proteger todos os direitos humanos, as empresas devem respeitar todos os direitos humanos e é preciso haver métodos de compensação em casos de violação. Após recolher dados de empresas públicas, setor produtivo, organizações da sociedade civil, comunidade e parceiros de cooperação, concluiu-se
que há ainda muitas empresas a violar os direitos humanos e o distanciamento entre o Estado e o cidadão não permite que este reivindique os seus direitos. O relatório foi lançado nesta segunda-feira em Maputo, durante a segunda Conferência Nacional sobre Negócios e Direitos Humanos, dirigida pelo Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Isaac Chante, que reconheceu haver violação dos direitos. Experiências existem sobre a constituição de grupos de trabalho multidisciplinares, fóruns como a base representativa a todos os níveis para impulsionar a incorporação dos princípios em regulamentação, políticas e programas. Por isso, queremos ser bem-vinda a ideia da criação de um fórum consultivo sobre a matéria, iniciativa que iremos lançar amanhã no âmbito do presente evento. Por sua vez, a Liga dos Direitos Humanos disse que com a descoberta de recursos naturais torna-se cada vez mais importante discutir direitos humanos e negócios, uma vez que este é um dos setores onde eles mais são violados. Outro sim, repito, os recursos naturais devem servir para a melhoria objetiva das condições de vida das comunidades, concorrendo para a elevação do usufruto dos direitos humanos no acesso aos serviços básicos, tais como habitação condigna, água e saneamento, eletricidade, educação, saúde, recreio e desporto, entre outros. Já a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, diz que a responsabilidade de dar um salário que se ajusta às necessidades dos trabalhadores não deve ser só das empresas. O Estado deve garantir serviços básicos. O Estado deve garantir a provisão dos serviços públicos como transporte, saúde, entre outros, e criar facilidades de acesso para se adequar ao nível de rendimento de diversos segmentos. A ineficiência da provisão dos serviços são de 2 dias e tem como lema porque é toda a economia que irá abaixo. O encontro sobre direitos humanos e negócios tem a duração de 2 dias e tem como lema por um ambiente de negócios que respeita e protege os direitos humanos em Moçambique. E a seguir, no próximo bloco, o professor Almiro Lobo reage em torno do conflito com o Clube Português Sport Lisboa e Benfica, que ditou a retirada da sua mais recente obra das livrarias. Conheça os argumentos no próximo bloco. Até já. Esta fábrica deve produzir outras fábricas. A exportação do cimento para fora deve permitir a compra de uma outra fábrica superior a esta. E então sairão daqui os mais qualificados, os mais dedicados, os mais disciplinados, os mais competentes, profissionalmente, tecnicamente, conscientemente. Esses vão para essa nova fábrica. Já será superior a esta. Se esta tem 600.000 toneladas, a próxima tem de ter 1.200.000. Mas é preciso que façamos esta primeiro, atingir a meta. Pontualidade e disciplina, fora. Bebedeira, fora. Faltas, fora. Não podemos construir a felicidade, o bem-estar com bandidos e malandros. Correto? Correto? À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. Como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques. Ninguém está ouvindo. Ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar
excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Olé. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para que vão ter um maior cuidado. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Muitos artistas moçambicanos, várias obras transformaram o espaço e procuraram adaptá-los a novas funções. Com esta limitação muito grande de espaço que nós temos mais recente dos artistas individuais, ou convidam grupos de artistas, não é? Ou recebem exposições, por exemplo, que são exposições itinerantes que circulam em vários países, não é? Tivemos aqui, por exemplo, há algum tempo atrás, uma exposição de artistas de Moçambique, de Angola, do Brasil, de Cabo Verde, que se chamou Réplica e Rebeldia, que foi uma exposição itinerante, não é? Portanto, as exposições itinerantes têm esta função de mostrar parte da coleção, mostrar trabalho recente dos artistas, mostrar a produção artística, seja do país ou não, que tenha interesse para a história das artes visuais. Desde a sua abertura que o museu vem realizando atividades de divulgação de arte de Moçambique a nível nacional e internacional. Uma delas é levar às escolas a exposição de algumas obras dos nossos artistas plásticos. Uma atividade que o museu tem, que é levar o museu para as escolas. Tem um caráter, primeiro, dar visibilidade do museu, mostrar o museu aos estudantes, aos alunos das escolas primárias e secundárias, e por outro lado tem um caráter meio didático, que é ensinar através da arte e através dos objetos que nós temos aqui nesta coleção do Museu Nacional da Arte. Nós podemos criar um complemento no ensino da educação visual nas escolas primárias. E para além dessa atividade, temos umas outras atividades que são workshops que vêm acontecendo com alguma regularidade aqui no Museu Nacional da Arte. O museu recebe visitas das escolas, recebe visitas de grupos de interessados em conhecer um pouco mais do museu, da coleção que está aqui, atividade de férias com estudantes, alunos das escolas primárias e secundárias, já creio que até aos 14 anos. Como o único Museu Nacional de Arte existente em Moçambique, tem responsabilidades adicionais: aprofundar as opções feitas, dar respostas às novas exigências e às mudanças que vão ocorrendo à volta, desenvolver as formas de comunicação com o público e expandir os seus programas e atividades são alguns desses desafios. De volta à informação no Jornal da Noite, o professor Almiro Lobo reagiu hoje à retirada da sua mais recente obra das livrarias por ordem dos advogados do Sport Lisboa e Benfica. O clube português alega que a foto de capa é do antigo futebolista Eusébio, que foi usada sem autorização, mas o autor desmente e diz que é um atentado ao seu bom nome e reputação. O lançamento do livro foi um lançamento muito bom. 22 de setembro, com certeza é uma das datas inesquecíveis para o professor universitário Almiro Lobo, não só porque era lançado o seu livro,
mas porque é a primeira aventura do autor no universo das crônicas. E mais do que isso, é porque os textos retratam sua própria vida, as memórias, desde a infância aos dias de hoje. Mas o lobo foi cutucado. O que era para ser apenas motivo de felicidade tornou-se uma dor de cabeça para o autor de O Berlim, com Eusébio lá dentro. Foi através desta carta enviada a Alcance Editores que o Clube Sport Lisboa e Benfica proibiu a venda do livro, alegando que a imagem da capa, que ilustra um menino a jogar futebol, é Eusébio da Silva Ferreira. Quando recebemos esta informação, nós como editora tivemos que retirar o livro das livrarias e parar com as vendas. E a Alcance cumpriu com a recomendação do clube português. Entretanto, diz que os advogados estão a tratar do caso e que o livro será novamente comercializado. Os nossos advogados estão a tratar da situação junto com o autor e o passo a seguir é pormos o livro já à venda ainda hoje. Almiro Lobo, por sua vez, disse que o sucedido em um atentado ao seu bom nome e reputação, pois o menino na foto é o seu filho. Este menino que está aqui na capa é meu filho. Chama-se Bruno José de Pires Lourenço Lobo. A carta dos advogados do Benfica diz que este menino que está aqui na capa é Eusébio da Silva Ferreira. Como quem acusa é que tem que provar, os advogados do Benfica vão ter que provar que meu filho não é meu filho e que eu sou pai de Eusébio da Silva Ferreira. Quero lembrar que quando Eusébio da Silva Ferreira partiu de Moçambique, eu tinha cerca de 1 ou 2 anos de vida. Eu sou cidadão moçambicano e, como cidadão moçambicano, sinto que a acusação do Sport Lisboa e Benfica é um atentado ao meu bom nome, à minha reputação. Estas declarações foram feitas esta segunda-feira numa conferência de imprensa que a editora protagonizou para reagir ao sucedido. O país necessita de uma indústria de sementes para começar a produzir trigo em grande escala. Neste momento, a cultura é produzida em planaltos de forma limitada por pequenos agricultores e mais de 90% do trigo consumido é importado. O trigo é um dos produtos de grande consumo em Moçambique, apesar de o país ainda não produzir em grande escala. Uma das razões da fraca ou quase inexistente produção do cereal é a falta de uma indústria de sementes, segundo defende a diretora-geral do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique. O que falta é termos mesmo variedades que sejam mesmo adaptadas ao nosso clima, às nossas condições agroecológicas, e falta também a semente para esse fim, porque nós não temos semente local como tal. E é isto que precisamos, nas parcerias, precisamos primeiro desenvolver uma boa indústria de semente de trigo, temos a semente disponível, né? Temos a semente básica, depois temos a semente certificada, para depois termos produção massiva, uma produção em grande escala. Olga Faftini diz que o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar pretende incentivar os agricultores nacionais a começarem a apostar na produção do trigo. A vontade foi tornada pública esta segunda-feira durante a assinatura de um memorando de entendimento entre o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique e o Instituto de Tecnologia e Agropecuária da Argentina. Aquele país latino-americano promete apoios aos técnicos moçambicanos para promover a produção da cultura a nível nacional nos próximos 3 anos. A Argentina tem um sistema sumamente competitivo en productividad y en sostenibilidad, y es lo que queremos compartir con Mozambique. Obviamente que estamos trabajando también para hacer parcerías, como se fala en portugués, articulación con el sector privado. Ojalá encontremos esa articulación con el sector privado. Ojalá encontremos en Argentina productores que quieran venir a producir en Mozambique, pero la responsabilidad primera, inicial de este convenio es una articulación, es una cooperación técnica. Importa referir que a Argentina é um dos maiores produtores de trigo do mundo.
Segundo o memorando de entendimento, aquele país vai também ajudar Moçambique a aumentar a produção e produtividade de outras culturas. Decorre na cidade de Maputo a Feira Nacional de Tecnologia, um evento que junta estudantes vindos de todo o país, do primeiro e segundo ciclos de ensino geral e técnico profissional. A feira tem como objetivo desenvolver o espírito científico e inovador nos estudantes. Os estudantes trouxeram ideias sustentáveis que podem resolver alguns problemas do país. Beatriz Aval, estudante de Inhambane, trouxe para a feira uma motobomba que fornece água para o consumo e irrigação. Bomba eu fiz concretamente para ajudar muitas populações. Temos acompanhado muitos casos que muitas populações percorrem longas distâncias para poder ter a água. E também os agricultores ficam muito tempo sem produzir, passamos fome, porque eles ficam à espera da época chuvosa. Por sua vez, os estudantes do Instituto Industrial de Maputo trouxeram uma nova alternativa para a eletrificação doméstica. Podemos aumentar as nossas cargas de baixos consumos, como podemos carregar telefones, podemos alimentar as nossas lâmpadas, podemos ligar as nossas TV, dependendo da carga e a potência do inversor que nós temos aqui. O ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, Jorge Inhambiu, acredita que estas experiências irão impulsionar os cientistas do amanhã. Nós precisamos de ter vários estudantes na área de investigação, na futura área de investigação para eles, para criar novos protótipos, novos modelos e melhorar alguns que já estão em funcionamento. Portugal, sobretudo, assiste com imenso gosto às experiências e à criatividade e ao apoio que é dado a este ensino experimental da ciência, que de facto mostra aqui uma enorme criatividade destes jovens acompanhados através dos clubes de ciência. A feira tem como objetivo desenvolver nos estudantes o gosto pela ciência e tecnologia. No final do evento, serão premiadas as 3 melhores ideias e o melhor expositor da feira. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário diz que o governo acredita que um dia vai-se saber da verdade sobre a tragédia de Imbuzini. Já Samora Machel Júnior diz que a família está desgastada com a falta de esclarecimento sobre a investigação da morte do primeiro presidente de Moçambique, 30 anos depois. Esta segunda-feira, os governos da África do Sul e de Moçambique juntaram-se para, de forma antecipada, celebrar os 30 anos da tragédia de Imbuzini. O nosso país fez-se representar pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário e da parte sul-africana esteve o vice-presidente Cyril Ramaphosa. Antes da chegada dos governantes, Graça e Malenga Machel chegavam de mãos dadas. Mais tarde, os restantes filhos e outros membros da família Machel faziam-se ao recinto onde foi erguido o memorial e o museu em homenagem às vítimas de Imbuzini. Esta era uma das canções preferidas de Samora Machel e fazia questão de entoar em várias cerimônias. 30 anos depois da sua morte, ainda fica por saber as reais causas do despenhamento do Tupelovo presidencial. Falamos muito em respeitar a vida e obra de Samora Machel, fazendo homenagens. We talk a lot about respecting the life and legacy of Samora Machel through homage, erguendo estátuas, building statues, divulgando e debatendo o seu pensamento, disseminating and debating his thoughts, lembrando as suas obras e feitos, recalling his legacy and work. Mas eu acho que não haverá melhor forma de respeitar e prestar tributo. However, I think that there won't be any better way of doing this job. A ele e a todos que pereceram aqui, respecting him and all those who perished here, do que tudo fazermos para alcançar a paz em Moçambique. E como diz o ditado popular, a esperança é a última a morrer.
Por isso, o primeiro-ministro acredita que um dia será conhecida a verdade por detrás do trágico acidente. É a nossa convicção de que It's our conviction that Samora Machel foi assassinado Samora Machel has been murdered pelo inimigo da autodeterminação, by the enemy of pelo inimigo da self-determination, paz, the enemy of peace, pelo inimigo da igualdade the enemy of equality entre homens, and among pelo men, inimigo da concórdia e da coexistência pacífica em Moçambique e na região austral da the África. enemy of pacific coexistence between South Africa and Mozambique. Nós, moçambicanos, We Mozambicans, manifestamos a nossa convicção we express our conviction de que a verdade sobre o bárbaro assassinato de Samora Machel that the truth behind the killing of the hideous killing será of Samora dia Machel conhecida pelos povos da região, will one day be known by the people of the region, do mundo of the world, e muito em particular pelo povo moçambicano. Para o vice-presidente da África do Sul, Samora Machel foi um líder, preocupado não só com a paz no seu país, como também com a estabilidade nos países da região da SADC, em particular a África do Sul. And he was the one leader who said, we must take... Temos que tomar esta como nossa tarefa para organizar a sociedade de modo que consigamos vencer o subdesenvolvimento. And poverty. Cada uma destas torres representa as vítimas e esta é a forma que o governo sul-africano encontrou para homenagear os chamados mártires de Mbuzine. Este é um sítio que ao mesmo tempo é turístico. A população vem aqui para ter contato com o que aconteceu naquela trágica noite de 19 de outubro de 1986. Pedro Amba e Ricardo Machava, STV. Por seu turno, Graça Machel entende que os relatórios sul-africanos sobre a tragédia de Mbuzine são inconclusivos e diz estar preocupada com falta de esclarecimento do caso por parte do governo de Moçambique. Já foram repetidas vezes feitos compromissos de que não vamos descansar enquanto a verdade não for conhecida. Já foram vários presidentes, o presidente Nelson Mandela, o presidente Thabo Mbeki, o presidente Jacob Zuma, os presidentes de Moçambique, desde Joaquim Chissano, Armando Guebuza, todo mundo já disse isto. Portanto, eu só vou acreditar quando vir o resultado. Mesmo que tenha havido erros, os erros não justificam que o avião tivesse caído. Por isso que eu digo, as investigações são inconclusivas até hoje. É responsabilidade dos dois governos, do governo de Moçambique em primeira mão, porque ele é presidente de Moçambique, e do governo da África do Sul, porque ele caiu neste país. É responsabilidade dos dois governos de facto demonstrarem que estão a trabalhar incansavelmente para trazer a verdade ao de cima. O Conselho Nacional da Juventude está a levar a cabo, a escala nacional, encontros de reflexão em torno da atual situação político-militar e da crise económica que se arrasta pelo país, envolvendo jovens de diferentes organizações. Este encontro, havido na região de Chocas, marca o início de uma série de debates que serão levadas a cabo à escala nacional pelo Conselho Nacional da Juventude, em parceria com a Organização da Juventude Moçambicana, em torno da atual situação político-militar e da crise econômica que se arrasta no país. O ato, que foi testemunhado por várias figuras, com destaque para Edson Makwakwa, deputado da Assembleia da República e membro sênior da Frelimo, e do presidente do Conselho Nacional da Juventude, Manuel Formiga, debateu igualmente o ambiente político no país. Como sabe, o Conselho Nacional da Juventude está implantado em todas as províncias do país e em todos os distritos. Portanto, este é um projeto piloto que inicia aqui, mas que terá certamente réplica em todo o país e faremos a devida monitoria. O primeiro encontro de reflexão levado a cabo pelo Conselho Nacional da Juventude, em coordenação com a Organização da Juventude Moçambicana, Braço Juvenil da Frelimo, a nível da província de Nampula, juntou líderes da OJM de todos os distritos desta província nortenha. E foi feita aqui a referência que, em primeiro lugar, o que nós queremos é a paz. Foi patente em todas as intervenções que foram aqui feitas a necessidade de consolidar a unidade nacional e consolidar a paz, para que essa paz em nenhum momento seja quebrada. Essa paz que seja uma paz
eterna. Entretanto, a paz foi o ponto que dominou o debate neste primeiro encontro provincial promovido pelo Conselho Nacional da Juventude e da Organização da Juventude Moçambicana. E para ver a seguir, o brasileiro Neymar renova com o Barcelona até 2021. Conheça o salário do jogador no próximo bloco. Mas antes vamos à previsão do tempo para as capitais provinciais do país, a começar pela zona sul, com Maputo a registrar 25 graus de máxima e mínima de 19, Xaixai contará com 27, mínima de 21, Inhambane com 29, mínima de 19 graus Celsius. No centro, a Beira terá máxima de 27 graus e mínima de 24, Chimoio com 26, mínima de 20, Tete, máxima de 39, mínima de 22 e Climane com máxima de 35, mínima de 22 graus Celsius. No norte, a cidade de Nampula terá máxima de 34 graus, mínima de 20, Lixinga contará com 34, mínima de 16 e Pemba com 29, mínima de 23 graus Celsius.